rios, nas águas salgadas do mar. Eu chamo a rainha da floresta, a dona dessa festa para nos saudar. Saudando a rainha da floresta e o velho Juramidã, eu saúdo a todas e todos que neste momento estão nos acompanhando. O meu nome é Fernanda Colgo e esse é o terceiro episódio de Histórias, que a convite da família do querido e saudoso mestre conselheiro Luiz Mendes e da Rádio Cruzeiro Universal, eu tenho a alegria e a honra de compartilhar com vocês. Antes de nós entrarmos nas histórias propriamente ditas, em uma breve introdução, sempre é bom lembrar que os saberes de Luiz Mendes, que eu procuro fazer soar, eles nascem e ecoam no interior e a partir de uma comunidade, de uma cultura amazônica, o Daime de Raimundo Irineu Serra, que iniciando com as concentrações de cura lá nos idos de 1930, passando por chamados, assoviados, solfejados, mestre Irineu recebe e canta seus hinos, o seu belíssimo cruzeiro com 132 flores. Estabelece bailados específicos, insere maracás, instrumentos de harmonia e o Daime se torna uma bela e ordenada doutrina musical. Os hinos são mensagens recebidas, percebidas, primeiramente pelo mestre Irineu e depois por seus discípulos, que representam experiências de êxtase místicos e também cotidianas, né? E são poemas cantados que dentro de uma tradição oral serão cantados, tocados, bailados, vividos pela Irmandade no contexto ritual, percepções ampliadas pelo professor vegetal. Então, eles se constituem como performances rituais coletivas, que são a base da escola da oralidade daimista, a sua paisagem poética. E nessa escola, Luiz Mendes é aluno e também professor. Ele recebeu 2 lindos inários, o Centenário e o Novo Horizonte, mas nem sempre foi assim, não. Não, escutem só como foi que essa história de Luiz Mendes com os hinos começou. Escutem só, mas para contar para vocês, eu vou chamar aqui a Companhia Casmerim. Daí que uma vez eu perguntei a Luiz Mendes, porque os hinos eles constituem a base do culto daimista. Então eu tive a curiosidade de perguntar: seu Luiz, toda vez que o senhor recebe um hino, o senhor o escuta? Como é essa experiência? E o narrador então contou. Existem diversas formas de se receber hino. Já recebeu hino mirando? Mirando quer dizer vendo. Já recebeu hino sonhando e intuindo. Intuindo, você sabe como é que é? É aquilo que a gente não vê, não pega, mas sente. Chama-se intuição. E após uma longa pausa, ele continuou dizendo assim, que tudo de início
Ele aceitou, acreditou, porque não tinha como não acreditar. Mas tinha uma coisinha que ele não desacreditava totalmente, mas tinha umas dúvidas assim, que era coisa de receber hino. Ele achava que a pessoa adquiria por aí umas palavrinhas, montava, pôs uma musiquinha. Era isso aí que ele achava que fosse. Mas isso era o que ele pensava que fosse. Passou o tempo. Luiz Mendes, de rede atada, trabalho em casa, tomou um copo de daime. E num copo cheio desse daime, saiu em uma viagem. E lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, até que chegou assim num patamar. E ele aqui olhando aquela imensidão. E quando foi vendo bem perto dele, começaram a nascer uns alicerces. E ele se abismou com aquilo. E aquilo assim como uns alicerces de uma casa. E aquilo foi crescendo. Foi crescendo e foi crescendo, assim como 4 colunas para uma caixa d'água. E foi crescendo, 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 e com um pouquinho estava lá em cima. E ele de cá olhando, abismado. E aquilo foi armando. Foi armando, 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 armando. E era um trono. Era um trono. E tinha uma janela. Tinha uma janela de cá, ele olhava e via aquela claridade dentro do trono que chega encandeava. Nessa daí, nasceu um fiozinho. E vinha aquele fiozinho. Ele vinha e ligava aqui nele. Mas na proporção que aquele fiozinho vinham também umas palavras. Vendo o fio e as palavras. E aquilo foi montando. Ele foi entender que o fio era a música em forma de fio. E as palavras ele lia bem. Vendo o fio e as palavras, e quando aquilo tudo aquilo juntou e bateu aqui nele, ele já foi abrindo o bocão e cantando. Me mandou para eu cantar assim, para eu bem aprender a amar a mãe divina. O rei me mandou para eu cantar assim, para eu bem aprender a amar a mãe divina. O rei me mandou para eu cantar assim, para eu bem aprender a amar a mãe divina. Pois bem, daí em diante foi sempre mais um, completando os 132 hinos do Inário do Centenário e ainda os 49 do Novo Horizonte. E Luiz Mendes ainda se tornou o zelador do Inário de Germano Guilherme. Vocês sabiam? Mas até chegar nesse ponto, teve história! Tem história, criatura! Seu Luiz uma vez me contou que não sabe debitar como nem porquê, mas tem uma porção de inários que apenas passou e não ficou. E ele conhece, são muitos. Quer dizer, o que se pode dizer? Sepultou-se com o dono, né? Por que não ficou? Sepultou-se com o dono. E o padrinho Luiz, ele achava isso assim, delicado.
triste, né? Mas tem. Tem uma porção de irmãos aí, até com o inário grande, médio, pequeno, e simplesmente evaporou. Outros ficaram assim comprometidos, né? Ninguém sabia inteiro. Seu Luiz contou que o inário do Germano também foi assim. Por incrível que pareça, quando o Germano faleceu, esse inário não ficou para ninguém. Quem poderia, assim, realmente, até diretamente, por direito, ficar com esse inário era a viúva, a mulher dele, a Dona Preta, Dona Cecília. Mas aí, coitadinha, ela sempre teve muita dificuldade de voz, né? E aí ficou assim. A Persília sabia um tanto. Compadre Chico Grangeiro sabia outro. Compadre de Luiz Mendes. Maria Zacarias, outro tanto. E ficou assim. Agora dizer, tem um responsável? Aí estava nessa condição. Foi quando encostaram as esporas em Luiz Mendes e ele teve que se responsabilizar. Quando ele contou isso, eu disse, mas, seu Luiz, como assim encostar as esporas? No astral ou na terra mesmo? Ele disse que era de toda maneira, porque às vezes, disse Luiz Mendes, às vezes a gente não tá querendo aceitar uma coisa do astral, mas espera aí, rapaz. Bota, ou sujeito até ali botar numa cama, uma febrezinha, que é para conhecer, né? Pois bem, porque quando começou a aparecer a proposta para Luiz Mendes tomar conta do inário do Germano, ele dizia logo, sem pensar duas vezes, não quero, não quero, não quero. Não quero, não, porque eu não tenho nem voz, nunca cantei. Aí, sei lá, e mesmo, não, tem tantos outros por aí. E nessa, ele começou a tirar o corpo de banda. Mas aí, justamente, teve um dia que ele foi acochado. Acochado assim, modo de dizer, porque disse ele, a disciplina é amor, mas dói. A disciplina é amor, mas dói. E aí ele se viu nessa de se responsabilizar. Que isso? Ele chegou num salão. Ele chegou num salão onde estava toda a irmandade. Agora era um círculo, né? Um círculo. E ele chegou e até encontrou já o espaço dele, até já reservado, né? Então ele entrou e ficaram todos ali na expectativa para ver o que era que poderia acontecer. De repente, aí surgiu uma mulher com uma varinha na mão. Uma mulher muito séria, muito bonita e muito séria. E aí ela saiu conferindo de um a um. Mas primeiro ela gritou, ela falou até gritando mesmo, assim. Quem é que vai tomar conta do inário do Germano? Silêncio total foi a resposta. Ela, de novo. Silêncio total. 3 vezes. A resposta era silêncio total. E aí ela partiu para conferir, né, individualmente, um a um. Ela chegava, olhava assim para a pessoa, assim, olhava. Você não dá, e você não dá.
E você não dá. E Luiz Mendes ia ficando por derradeiro na conferência. E aí justamente ele foi o derradeiro, que ele vinha torcendo, né? Porque ele estava vendo que nenhuma e nenhum estava dando que ela dizia, né? E aí a esperança dele era aqui o penúltimo, né? Ele disse assim consigo mesmo, né? Esse vai dar, e aí eu fico de fora. E aí ela olhou. Você também não dá. Aí seu Luiz aqui, assim, disse, valha-me Nossa Senhora, e agora? Aí ela postou-se assim na frente dele, e ele percebia que se ela tinha olhado os outros, assim, um a um, muito bem, ele notava que ela estava olhando para ele melhor ainda, porque foi até demorado. Porque ela corrigia Luiz assim, do pé à cabeça e da cabeça aos pés. Conferindo, corrigindo, e ele aqui consigo mesmo. Tomara que ela diga que eu não dou. Ora nada, rapaz. Aí ela foi e disse, você dá. Pá! Gente, rapaz, chega, ele sentiu aquele choque assim, quando ela disse assim, você dá. A miração parou, assim, de uma vez. Assim, pá! E ele ficou com aquilo. Assim, ficou aqui, como nós estamos agora, mas com aquilo, né? Chega, ele estava escutando assim, você dá. E aí ele começou a ficar assim com uma pulga atrás da orelha, né? Disse, rapaz, vai terminar acontecendo aquilo que eu não queria, mas numa dessa, né? E aí ele dormiu pouco. Sempre até ele foi bom, né? Nessa história assim de dormida, sempre teve facilidade para dormir, mas nessa noite, ele preocupado com aquela história, né? Ele dormiu pouco. Isso foi um daime que ele tomou em casa, né? Então aí, bem, até que amanheceu o dia. Amanheceu o dia e ele foi bater lá onde estava o padrinho. Padrinho Irineu, né? Disse, ô Luiz, cedo por aqui? É, padrinho, eu vim lhe contar aqui um trabalho e eu quero que o senhor me diga. Aí eu vi assim, mas, padrinho, eu não tenho nem voz. Então eu tô por aqui para ver o que é que o senhor me diz. E nesse dia, o mestre, ele contou alguns exemplos, né, para Luiz. E Luiz achou aquilo assim tão bom, como se o mestre quisesse dizer e ao mesmo tempo já estivesse mesmo dizendo. Você também chega lá, porque ele disse, contou os exemplos e disse, rapaz, você vai aprender. Vai aprender. Os outros aprenderam, por que é que você também não aprende? Aí, seu Luiz, mas, padrinho, como que eu não tenho nem caderno? Nesse tempo, caderno diário, né? Era raro. Tinha aqueles caderninhos assim, cadernozinhos matriz, né? Mas guardadinho, sob pena de ser preciso copiar. Luiz Mendes copiou muitos inários, né? Copiado à mão, chega fazia calo, né? Mas aí o padrinho Irineu disse para ele, você passa lá na Dona Preta e aí diz para ela que eu mandei dizer que ela lhe emprestasse a caderneta do Inário do Germano. Aí seu Luiz, opa, sim senhor. E ela morava ali próximo, né? Então ele chegou lá, falou para ela e ela, ô Luiz, mas com prazer. Aí trouxe o caderninho, entregou, ele disse, amanhã eu venho lhe devolver. Nada, rapaz, tem esse vexame todo, não. Não, mas amanhã eu venho lhe devolver a sua caderneta. Daí ele já voltou para casa
e ficou assim esperando, né? A expectativa da noite chegar. A noite chegou. E ele tomou lá um pouco de daime, acendeu uma lamparina a querosene, botou uma mesinha, um caderno, um despertador e aí olhou. Quando botou assim a ponta da caneta para começar a copiar, olhou para o relógio e era 7h30. Aí, pam, 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 e tan, 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 tan. Quando ele terminou, de uma sentada, ele não parou não, né? Foi de uma sentada. Agora, com cautela, né? Muito, escrevendo assim com muito jeito, para não errar, conferindo. Terminava, ele conferia, assim, ó, se estava mais para lá ou mais para cá, o que faltava, às vezes um pingo no i, com critério. Mas quando ele terminou, que olhou para o despertador, 11h30. Uma jornada, né? Bom, aí ele disse, opa, terminei de copiar, né? E quando ele foi corrigindo assim o pensamento, tava todo gravado. Se fosse preciso ele recitar assim, ele recitava inteiro. Não cantar, porque as músicas, né, foram ainda lhe dar trabalho, mas para decorar o conteúdo, quando terminou de copiar, tava tudo guardado, gente. Aí ele começou a se assombrar, né? A se assombrar. Ele falou assim, rapaz, eu vou aprender mesmo, porque uma coisa dessa eu lá julgava, né? Aí foi assim, as músicas foram lhe dar trabalho. Foi buscar com a Persília, com o Chico Grangeiro, né? E aí, quando ele adquiriu já um tanto da prática, aí ele tomava daime em casa para cantar o Inário do Germano. O fato é que ele aprendeu a cantar e já foi para a sala como puxante, sem caderno, né, na ponta da língua. E seu Luiz, gente, ele conta mais muitos detalhes interessantes sobre como ele aprendeu o Inário, sobre a presença do Germano no salão, em seus trabalhos, né? Já teve vez até durante os trabalhos que Germano chegou com o seu sacolão aqui de lado, colocou Luiz lá dentro e eles saíram trabalhando. Um companheirão, né? Mas esses detalhes eu não vou contar hoje para vocês, não. Quem quiser saber mais, tá aqui, ó, no livro do orador do mestre Raimundo Irineu Serra. Eu só quero destacar que portanto, graças ao nosso querido padrinho Luiz, esse outro companheirão, que nós temos a oportunidade e a satisfação de conhecer e cantar esse inário encantador de Germano Guilherme, um presente, né? Então, por hoje a gente fica aqui e até a próxima! Oh, minha rainha da floresta, você é rainha do mar. Eu peço, ó mãe natureza, que me dê firmeza para